Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto sério, aquele inimigo silencioso que pode levar embora até metade da produtividade de uma lavoura de milho, os fungos. Entender como eles funcionam é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para defender a produção. Pois é, essa imagem fala por si só, né? É exatamente esse o resultado de um ataque pesado de podridões de colmo. Planta quebrada, espiga no chão, um prejuízo que dói só de olhar. A grande questão é, como é que se chega a esse ponto? E claro, o mais importante, como evitar que isso aconteça na lavoura? E aqui fica a pergunta no ar. Muitas vezes o inimigo age ali escondido, quase invisível, só esperando a condição ideal para atacar. E quando a gente percebe, o estrago já pode ser, bem, grande demais. O nosso roteiro hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o tamanho dessa ameaça. Depois, conhecer quem são os inimigos. Aí, vamos ver como eles sobrevivem de uma safra para outra. E claro, vamos falar sobre as melhores formas de defesa, desde o manejo no campo até o uso de fungicidas. Para começar, vamos dimensionar o problema. As podridões de colmo são verdadeiras ladras de produtividade. Elas enfraquecem a planta de uma forma silenciosa, sabe? De dentro para fora. E o impacto disso pode ser devastador. Pensa só, em condições favoráveis e com cultivares suscetíveis, as perdas podem chegar a 50%, metade da produção. É um número que com certeza justifica toda a nossa atenção. Bom, agora vamos dar nome aos bois, ou melhor, aos fungos. Conhecer os vilões dessa história é fundamental, porque cada um tem um jeito de agir. Vamos focar nos mais comuns e danosos aqui no Brasil. O primeiro da nossa lista é o causador da antracnose. O nome científico dele é meio complicado, Coletrotrichum graminicola. Ele é bem agressivo, ataca a planta toda, mas o sintoma mais clássico são essas lesões escuras, meio brilhantes no colmo. Por dentro, ele simplesmente destrói o tecido e é isso que causa o quebramento das plantas. E olha só como essa imagem ilustra perfeitamente o que a gente acabou de falar. Na esquerda, as lesões típicas no colmo, bem escuras. Já na direita, a gente vê que a doença também aparece nas folhas, o que acaba reduzindo a fotossíntese da planta. Seguindo, temos a podridão de diplódia. No colmo, ela aparece como lesões marrons com os pontinhos pretos, que são as estruturas do fungo. Mas o grande diferencial dela, o que realmente integra quem é o culpado, está na espiga. E aqui está o sintoma clássico na espiga, conhecido como podridão branca. Repara só nesse crescimento do micélio do fungo, essa massa toda branca que vai se formando entre as fileiras de grãos. Isso deixa a espiga leve e, claro, sem nenhum valor comercial. O terceiro grande inimigo é a podridão de fusário. Existem várias espécies desse fungo que atacam o milho, e a marca registrada dele é a cor. Tanto por dentro do colmo quanto nos grãos, a doença se manifesta com esses tons de rosa meio avermelhados. E tá aí a prova. Essa espiga mostra direitinho os grãos infectados com essa cor rosada bem característica. A infecção pode pegar só alguns grãos ou um grupo maior, comprometendo e muito a qualidade final. Ok, já conhecemos os inimigos, mas fica a pergunta, de onde eles vêm a cada safra? Como é que eles sobrevivem no ambiente? Entender esse ciclo é a chave para quebrar a corrente da doença. E a resposta é simples, está na palhada. Isso mesmo, os restos da cultura anterior são o esconderijo perfeito para esses fungos. Eles ficam ali, quietinhos, só esperando o próximo plantio de milho para recomeçar todo o ciclo de destruição. Esse ciclo pode ser resumido em 3 etapas. Primeiro, a sobrevivência, na palhada ou em sementes contaminadas. Segundo, a disseminação, que acontece principalmente pelo vento e pelos respingos de chuva que levam os esporos para as plantas novas. E terceiro, a infecção, que é quando o fungo acha uma porta de entrada na planta. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos para as soluções. A base de um controle que funciona não é uma ação isolada, mas sim um conjunto de práticas. Essa é a nossa primeira linha de defesa. E essa defesa é um verdadeiro combo. Começa, e talvez seja o mais importante, pela escolha de cultivares resistentes. Depois, fazer a rotação de culturas para quebrar o ciclo do fungo. Uma adubação equilibrada, principalmente na relação nitrogênio e potássio, também é crucial para ter plantas fortes. E, claro, evitar o estresse por excesso de plantas e colher na hora certa. Além desse manejo todo, o controle químico tem um papel fundamental. Os fungicidas são ferramentas estratégicas, que precisam ser usadas com inteligência para proteger o potencial produtivo da lavoura. No mundo dos fungicidas para milho, 2 grupos químicos se destacam, as estrobilurinas e os triazóis.
A grande maioria dos produtos que a gente encontra no mercado são, na verdade, misturas desses dois grupos. A ideia é combinar diferentes modos de ação para aumentar a eficiência e também manejar a resistência. Essa tabela mostra alguns exemplos bem conhecidos de empresas como BASF, Bayer, Nortox. Mas o mais importante aqui não é o nome comercial, e sim o ponto em comum entre eles. Reparem que todos combinam diferentes ingredientes ativos, misturando estrobilurinas com triazóis para ter um efeito mais amplo e potente. E para fechar tudo isso, nada melhor que essa citação da Embrapa Milho e Sorgo. Ela resume perfeitamente a filosofia do manejo de doenças. Não existe bala de prata. O sucesso vem da integração de várias táticas, desde a escolha do híbrido lá no começo até a aplicação certa do fungicida. E a gente termina com essa reflexão. Depois de tudo o que vimos, vale a pena pensar. O manejo que está sendo feito na lavoura é de fato integrado? As diferentes práticas estão conversando entre si para proteger o potencial produtivo? A resposta para essa pergunta pode fazer toda a diferença no resultado da próxima safra.